Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta quinta-feira, 11 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quarta-feira. E na lista estava o over mais de 2,5 no jogo do Flamengo contra o Corinthians e não bateu. O jogo terminou 1 a 0 para o Flamengo, o gol foi marcado aos 52 minutos, até teve chances de sair mais gols, mas a partida terminou mesmo 1 a 0 para o Flamengo. O Corinthians teve um jogador expulso aos 68 minutos, jogou aí 22 minutos com um jogador a menos, e aí dificultou ainda mais a vida do Corinthians, que não conseguiu marcar nenhum gol. Também estava na lista o Lei Londrina contra o Cruzeiro e bateu. O Londrina até abriu o placar aos 68 minutos, mas aos 86 com gol contra, o Cruzeiro chegou ao empate e aos 95 marcou o gol da vitória. Também estava na lista o Lei Vila Nova contra o Tombense e bateu. A partida terminou 0 a 0. O Vila Nova até marcou um gol aos 60 minutos, mas foi anulado pelo VAR e a partida terminou mesmo nesse 0 a 0. E para fechar a nossa lista de quarta-feira, estava o BEC Rangers contra o Royal Union e bateu. A equipe do Rangers abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, aos 58 fez 2 a 0 e aos 79 marcou o terceiro gol e venceu aí por 3 a 0. E aqui bateu também o over 2,5 que estava na lista. Então a lista de quarta-feira ficou aí com 4 acertos e um erro, uma lista boa. Quem fez as 5 entradas à punter ficou aí com um pouco mais de 30% de lucro ou uma unidade e meia, mesmo perdendo uma unidade no jogo do Flamengo contra o Corinthians. Vamos agora então para os jogos desta quinta-feira. E vamos começar com a Libertadores da América, Estudiantes da Argentina contra o Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A race do Estudiantes é bem ruim nos últimos 5 jogos, são 3 empates, uma derrota e uma vitória. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Estudiantes tem 4 derrotas, 4 empates e 2 vitórias. E a equipe do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Estudiantes como mandante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Venceu o Fortaleza por 3 a 0 pela Libertadores e pelo Campeonato Argentino venceu o Barracas Central por 3 a 1. E a equipe do Atlético Paranaense jogando fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Perdeu para o Goiás, perdeu para o Botafogo, empatou com o Libertad pela Libertadores, empatou com o Flamengo pela Copa do Brasil e venceu o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada nas odds das equipes. O Estudiantes com uma odd de 2,10 e o Atlético Paranaense com uma odd de 3,80. O cenário mais provável para essa partida é o Atlético Paranaense entrando com a formação mais defensiva, jogando nos contra-ataques. O Estudiantes vai ter mais a bola, vai pressionar, mas colocar o Atlético Paranaense em lei nessa odd de 3,80 eu acho que não tem muito valor, é uma odd muito alta. O resultado mais provável que eu vejo aqui é vitória do Estudiantes ou empate, mas colocar o Estudiantes em back eu acho um pouco arriscado, porque a equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que se defende muito bem. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, vamos para a Sul-Americana, Internacional contra o Melgar. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Internacional nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 10 jogos, o Internacional venceu 3, empatou 4 e perdeu 3. E a equipe do Melgar nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, uma derrota e um empate. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Melgar tem 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. Vamos ver aqui os últimos jogos do Internacional em casa. Nos últimos 10 jogos, o Internacional venceu 7, empatou 2 e perdeu 1. Perdeu apenas para o Botafogo. E a equipe do Melgar jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Melgar tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aqui é um jogo para BEC Inter, vamos dar uma olhada aqui para ver se tem odd. O BEC Internacional com uma odd de 1,36 é muito baixa. Apesar de achar que o Internacional vai vencer,
Nessa odd de 1,36 eu deixo fora da lista. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O primeiro jogo foi 0-0. O over 2,5 está aí com uma odd de 2. Já é uma odd bem interessante, principalmente se a equipe do Melgar fizer um gol. Eu vou colocar na lista o over 2,5. E nesta quinta-feira tem também Liga Europa, fase qualificatória. Algumas equipes já conseguiram uma boa vantagem no jogo de ida. O jogo mais interessante que eu achei aqui para o pré-live foi o jogo do Partizan Belgrado da Sérvia contra o AEK Larnaca do Chipre. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Partizan Belgrado nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Partizan Belgrado tem 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. E a equipe do AEK nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Nos últimos 10 jogos, a equipe do AEK tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada como que é o Partizan jogando em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Partizan Belgrado tem 8 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, o AEK tem 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 10 jogos, a equipe do AEK tem 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. O Partizan perdeu o jogo de ida no Chipre por 2-1. É uma equipe forte jogando em casa. Aqui eu acredito que é um jogo para back Partizan. Vamos dar uma olhada se tem odd, se não está muito baixa. O back Partizan com uma odd de 1,60 é um pouco baixa, mas eu vou colocar na lista o back Partizan. Aqui também pode ser um jogo interessante para o mercado de gols. Vamos dar uma olhada nas odds. O over 2,5 com uma odd de 1,90. Eu vou deixar fora, vou ficar só com o back mesmo. E nesta quinta-feira tem também uma porção de jogos da Liga da Conferência Europeia, fase qualificatória. Mas aqui eu escolhi apenas um jogo, que é o FCSB da Romênia contra o Dunstred da Eslováquia. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Nos últimos 5 jogos, o FCSB venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E a equipe do Dunstred nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. O FCSB venceu o jogo de ida por 1-0. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Dunstred venceu 6, empatou 2 e perdeu 2. Jogando em casa, a equipe do FCSB nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 10 jogos, são 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Dunstred nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, são 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. E aqui, apesar de já ter vencido o jogo de ida por 1-0, eu acredito que é um jogo para back e FCSB. Vamos dar uma olhada nas odds. O back FCSB está aí com odd de 1,70 a 1,62. Vamos colocar esse back na lista com uma odd média de 1,66. E aqui para o pré-live eu não achei muita coisa mais tão interessante. Algumas equipes que jogam em casa com odds muito baixas, outras já conseguiram uma boa vantagem no jogo de ida. Esse jogo do Gil Vicente contra o Riga é um jogo que pode ser até interessante, mas o Gil Vicente está aí com uma odd muito baixa, abaixo de 1,50, e por isso eu vou deixar fora da lista uma odd aí de 1,36. E tem também Copa da Liga Inglesa, o West Brom contra o Sheffield United, mas também vou ficar fora. Então a lista de quinta-feira ficou aí com back Partizan, back FCSB e over 2,5 no jogo do Inter contra o Melgar. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.